E eu quero trazer o tema que inclusive levou Gustavo Segré para Brasília hoje. Ao protagonizar o Foro de São Paulo, o presidente Lula disse orgulhar do rótulo de comunista e elogiou ditadores da América Latina mais uma vez. Lula também menciona que é preciso manter as críticas aos partidos de esquerda reservadamente, entre amigos, para evitar que isso dê munição à direita. Eu vou começar contigo então, Gustavo Segré, que esteve aí hoje, acompanhou parte do Foro de São Paulo. Eu gostaria de também compreender, depois de tantas críticas que Lula recebeu ao ter aqui Nicolás Maduro e fazer todas aquelas pompas na recepção, te chama a atenção ele fazer mais um discurso de elogio a ditadores da América Latina? Não, Evandro, me parece uma questão de sinceridade. Está perfeito. O presidente Lula está mostrando qual é a sua ideologia real e não aquela que foi colocada na campanha eleitoral. Eu confesso que começar um dia com um cumprimento que diga bom dia, camarada, companheiro, não foi a melhor forma de começar meu dia. Mas o curioso de tudo isso, Evandro, é que vendiam coisas. Vendiam, por exemplo, livros, era Marx para principiantes, os conceitos maravilhosos do Che Guevara, Lenin e todas as questões das vantagens revolucionárias. Mas a bandeira de Cuba se vendia por R$35. Ou seja, são de esquerda, mas não são bobos. Eles gostam do capitalismo que tanto reclamam. Mas sabe qual era um dos objetivos nesse combate ao imperialismo e o capitalismo? Uma questão muito interessante, que era transformar organizações sociais em partidos políticos que, junto com os sindicatos, poderão combater os partidos e a ideologia de direita. E por que isso te preocupa? Porque no ano que vem são 65 anos do sucesso da Revolução Cubana. Eles colocaram assim, sucesso da Revolução Cubana. Eu olhava para um lado e para o outro dizendo, qual é o sucesso da Revolução Cubana? Detonaram um país, mas eles continuam firmes. E um dado final, você sabe que o MST fez um discurso muito interessante, é uma representante que se chama Cássia Bachara. E esse discurso deu as explicações de que tem militantes do MST trabalhando no governo de Nicolás Maduro. E tem 40 comuneiros da Venezuela na escola do MST. Então essas questões de união, de camaradagem da esquerda se mantém firme e forte, viu? Mas o resultado me parece que não vai levar a nada. Não tinha nada de pessoas, era um grupo de amigos contando algumas coisas e todos em castelhano. O Gustavo Segré falou sobre a quantidade de pessoas. Vamos colocar aqui no nosso telão uma foto que ele tirou ali da sala hoje do encontro. Então é justamente por isso, ó, vocês podem perceber que havia uma série de cadeiras vazias nesse encontro que reúne então as autoridades da América Latina, lideranças de direita, senão o pessoal vai ficar bravo comigo. Lideranças de esquerda que discutem de que forma que a União pode garantir, inclusive, que parte de seus discursos ou de sua desunião não alimentem a questão da direita, os partidos de direita ou possíveis estratégias que esses partidos venham a tomar justamente para prejudicar aqueles que estariam reunidos aqui hoje, poucos neste caso, como mostra essa foto tirada por Gustavo Segré. Mas eu quero trazer aqui para vocês também uma manifestação de Lula sobre a questão do comunismo. Vamos acompanhar. Nós não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista. Mas de comunista, de socialista, nunca. Fábio Piperno, como é que você vê então essa questão de Lula dizendo que sim, tem orgulho de que chamem ele de comunista, melhor do que ser chamado de fascista? Ele faz esse contraponto legítimo na visão dele. Obviamente, eu também não gostaria de ser chamado de nada lá pelo outro lado. Agora, o Lula fala para uma plateia de convertidos. Da mesma forma que na semana passada, ele estava lá na Itália, encheu a bola da premier italiana, que é uma mulher de direita radical.
O Lula falou isso. Mas a repercussão para fora não interessa a Lula, porque ele fala para os seus ali, numa sala fechada. Mas ele tem que entender que essas falas elas vão ganhar as redes sociais e o mundo. Mas, Evandro, da mesma forma que ele sabia que os elogios que ele fez à primeira-ministra da Itália também iam ecoar por aí. Aí, isso acontece 48 horas depois dele ter estendido a mão lá para os 6 adversários, inimigos, Sim. enfim, lá do agronegócio, dando o maior pano safra da história. Esse é o Lula. Ele vai ter um discurso calibrado para cada audiência. Gani, tenho 40 segundos para você. Eu queria então recomendar um livro para o presidente Lula, que é O Caminho da Servidão, de Hayek, onde ele mostra, e o Lula vai entender, por que o comunismo é primo irmão do nazismo e do fascismo. Gustavo Segre, tenho mais 30 segundos então para você arrematar aí. Estamos muito tranquilos porque o Foro de São Paulo propõe a criação de uma sociedade melhor contra o imperialismo capitalista. E um dado, a CUT e o Foro de São Paulo já se manifestaram formalmente contra o acordo União Europeia-Mercosul. Amanhã vão conversar sobre comunicação e redes sociais. E eu estarei lá.